Meus amigos, esta edição do MPSP+, traz uma convidada para lá de especial. Nós vamos conversar com a doutora Liliana Mortari, que é a vice-corregedora-geral do Ministério Público de São Paulo. Doutora, uma imensa satisfação em recebê-la aqui em nosso estúdio para essa conversa. Nós vamos tratar basicamente desse grande esforço que o Ministério Público fez recentemente para promover o projeto Vozes pela Igualdade, no qual o contato entre os membros da instituição e a sociedade, especialmente os estudantes, se deu de forma muito intensa. Eu queria começar essa nossa conversa, doutora, para falar da importância desse contato direto entre procuradores e promotores de justiça e a sociedade, que é a destinatária final da atuação do Ministério Público. Cláudia, é um prazer e uma honra estar aqui hoje com você para falar, sobretudo, sobre esse tema que tem se mostrado tão importante e que o Ministério Público tem abraçado com muita força e muito calor humano. Eu tive a oportunidade de estar em uma escola, né? Visitamos uma escola, eu e a doutora Nathalie Malveiro, assessora da Corregedoria Geral. E antes de irmos, os alunos, através lá do centro acadêmico, já tinham dito que a pauta que lhes interessava atualmente era a questão LGBT. E lá, nós fizemos uma breve exposição do nosso trabalho, fomos muito bem recebidos, toda a diretoria estava lá, a diretoria de ensino. E então a mocinha que era a diretora do... não me lembro se era centro acadêmico, diretório, grêmio, alguma coisa assim, disse que o tema era esse, que eles queriam conversar sobre isso. E então, logo que lhes foi dada a oportunidade, vários alunos começaram a se colocar, a expor o que os angustiava. E foi interessante porque eu achei que eles eram muito novos, né? E a temática tão presente na vida deles. E nós percebemos, vários deles disseram que a escola não permitia que eles usassem nome social. E a escola, ali mesmo, conversou e disse, mas nós temos uma orientação da Secretaria de Educação que só podemos passar a usar o nome social se os pais vierem e pedirem, autorizarem que isso seja feito. Mas os alunos não se conformam, não é? Mas também a escola nos disse que muitos deles não tinham ainda certeza sobre sua orientação sexual, sobre essas coisas novas que hoje eles têm a possibilidade de expor, né, o que sentem e tal. E que muitos deles sofriam dentro de casa uma pressão grande. Imagino. Muitas famílias religiosas que não aceitavam nem essa discussão. Então, a diretora nos disse que era algo, de fato, muito presente na vida deles, e vários deles ali insistiam, e um garoto veio até mim depois e disse, mas o que é que eu faço? Porque eu quero passar a usar o nome social, mas a direção não deixa. Eu insisti na mesma resposta, falei, mas você precisa trazer seus pais aqui, você acha que você consegue? E ele então disse, a minha mãe eu acho que eu consigo. O pai já é mais difícil. Mas depois a diretora disse que não, que a mãe também não concordava, né? Depois um outro garoto também, dizendo que, enfim, a diretora disse que ele até sofria agressão por parte do pai. Então, nós nos deparamos ali com uma realidade concreta muito presente, né? Um outro tema também que nos foi trazido lá, essa mocinha diretora do Grêmio disse que como fazer quando eles se dirigiam à direção da escola dizendo que houve um assédio, houve um ataque, enfim, que elas, meninas especialmente, tinham sido desrespeitadas, e a direção dizia que não havia prova, não é? E que, então, como fazer? Enfim, a gente dá uma orientação, que é a nossa maneira de pensar e de agir como promotor de justiça. Claro, né? claro. Então, eu lembrei aos jovens ali que cada um deles também era responsável por aquilo que estava afirmando. Que se fizesse
denúncia falsa, uma acusação falsa, também seria responsabilizado, né? Mas que a escola precisava ter um canal de comunicação com eles, e especialmente com essa questão, né, de violência sexual, que certamente está presente, porque está presente na sociedade, então, em todos os locais vai se manifestar. Não há dúvida. Doutora, me parece que esse projeto inverte um pouco a lógica, né? Porque é natural que promotores de justiça recebam, né, visitas para que sejam trazidas reclamações, demandas até o Ministério Público. Aqui a lógica é invertida, é o Ministério Público que vai, né, até a população, aos jovens, né, para conhecer quais são as demandas, né. Eu queria que a senhora comentasse esse ponto específico, independentemente da área, né, se é essa questão LGBT ou meio ambiente, mas essa importância do contato direto do promotor de justiça com a população. Veja, Cláudio, o atendimento ao público é uma das obrigações funcionais do membro do Ministério Público. Nós dizemos que o gabinete deve ter as portas abertas para receber a população, para receber toda e qualquer demanda que a população traga. E dizemos mais, que geralmente quando esse assistido aparece na promotoria, muitas vezes ele já procurou outros órgãos e não conseguiu a solução. Então, cabe a nós receber e procurar dar uma resposta, dar um encaminhamento para aquela demanda. Nós temos até uma resolução, número 619, que disciplina o atendimento ao público, instrui que se faça, se registre esse atendimento. Ele deve tramitar pelo nosso sistema aqui interno. A solução deve ser comunicada a esse reclamante. Enfim, é uma das atividades mais importantes que a gente possa exercer em relação à comunidade, é ter as portas abertas e receber a população e suas demandas. E muitas vezes nós temos condições realmente de ajudar, de interferir ali naquela questão, de dar um encaminhamento correto. Veja, até me lembro agora uma outra questão. Na pandemia, a população de rua ficou muito desassistida. Sem dúvida. E quando veio o auxílio emergencial, para requerer era necessário documentação. E eu sei até porque eu tenho uma cunhada que é juíza federal e ela participou desse mutirão do CNJ de procurar conseguir os documentos da população de rua. Então foi um trabalho muito grande que possibilitou muitas coisas, precisou da colaboração dos cartórios, mas foi feito um trabalho muito interessante. A doutora Ana Trota, aqui da Inclusão Social, participou também, que eu sei. Sim. Então, veja, num primeiro momento, talvez a gente se pegue pensando, mas o que é que eu posso fazer? Ele não tem o documento, ele é de outro estado. Então, é isso mesmo, o problema é esse. A solução tem que vir de nós, porque sozinho ele não consegue resolver. Então, são muitas e muitas possibilidades que temos de fazer bem esse atendimento ao público. E é importante a gente frisar que o promotor de justiça precisa estar no gabinete para fazer o atendimento, não é? Nós temos muitos canais de acesso atualmente pelo site do Ministério Público, ou ainda vem de outros órgãos federais, porque se chega lá no setor de direitos humanos do governo federal, isso vai acabar aqui se for de São Paulo. Então, o acesso digital é muito grande, mas é necessário estar no gabinete para fazer bem esse atendimento. E eu tenho certeza que, quando o colega se envolve com os problemas da comunidade, por mais difíceis que eles sejam, há uma gratificação pessoal muito grande, né? Nesse retorno que a população nos dá. Sem dúvida. Sabe? Então, são muitos casos que a gente guarda aqui como aquilo que aquece o coração por poder contribuir para melhorar a vida daquele cidadão, atender a sua necessidade,
porque se não fosse um problema importante, ele não estaria no gabinete do promotor de justiça. Concordo, doutora. Aliás, essa gratidão ficou patenteada, né, nas visitas. Nós publicamos uma matéria recentemente no site do Ministério Público de São Paulo, falando da experiência da doutora Liliana e de outros membros do Ministério Público nesse contato direto, né, com os alunos. Ele ficava muito evidenciado, né, que os alunos agradeciam, até surpreendiam. Poxa, né, a vice-corregedora está aqui na minha escola e tal. E de fato estava. Doutora, eu queria agora tratar desse ponto específico que é o projeto Vozes pela Igualdade de Gênero, né? Que para o público que não conhece em detalhes, tem como pressuposto proporcionar aos alunos que, por intermédio da arte, eles compõem, escrevem músicas, né? Tratem dessa questão. Qual a importância que a senhora atribui a essa iniciativa do Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado da Educação? É extremamente interessante. Eu pude acompanhar a premiação, nós estamos no quinta edição. Se não me engano, é isso. Eu acompanhei, acho que umas 3 eu acompanhei presencialmente aí no nosso Queiroz Filho, aqui no nosso auditório. E extremamente emocionante ver a produção dos jovens. É claro que ali já estávamos na premiação e, portanto, as músicas já tinham sido escolhidas. Mas eles mesmos ali nos relatavam que a ideia de fazer uma música propiciou um debate interno nas escolas, propiciou a discussão pela questão gênero, pela questão racismo, enfim, várias questões, que é a história de vida de cada um, não é? Cada um vem com sua bagagem, com suas experiências, aquilo que vivenciou na família, a escola como justamente esse local de discussão, de conhecimento, de debate, e produziram suas canções, muitas vezes, que até nos surpreendem pela maturidade que eles colocam, com que eles tratam ali aquela questão. Então, me parece uma iniciativa vencedora, muito interessante do Ministério Público, porque, além de tudo, se aproximar dos jovens sem dúvida, tê-los ao nosso lado quando eles forem maiores, ter o seu respeito e sermos conhecidos pelo trabalho que fazemos. Sem dúvida. Doutora, do ponto de vista da legislação, a senhora acredita que os promotores contam com os instrumentos necessários para o enfrentamento dessa questão da violência de gênero ou precisamos ainda avançar no campo legislativo? Olha, eu acho que nós temos uma legislação bem interessante, com muitas possibilidades, mas os aplicadores da lei são seres humanos. Então, nós, promotores de justiça, juízes, advogados, os operadores do direito, nós temos que tomar para nós essa causa, porque a legislação pode ser maravilhosa, mas o aplicador pode entender que ela não é tão boa assim, como há aqueles que ainda entendem que a Lei Maria da Penha, a legislação que existe a respeito é tendenciosa. Há quem ache isso, parece um absurdo, porque, como eu digo, as mulheres continuam sendo assassinadas, continuam morrendo diariamente. E são coisas perturbadoras, muito violentas, não é? Que, no fundo, parece é uma violência gratuita, desmedida. Então, nós, operadores do direito, temos que nos valer dessa legislação. O CNJ editou o protocolo para julgamento sob perspectiva de gênero. Na época, a conselheira Ivana Farina fez um trabalho maravilhoso. Então, são instrumentos que temos para atuar. Mas sabemos também, né, que quando esse tema passou a ser mais debatido, as mulheres passaram a ter mais condições de, enfim, conseguir sair daquele círculo vicioso em que se encontram. Quando isso acontece, por vezes, nesse momento em que a mulher tenta sair dessa situação, é o momento em que vem o ataque. Então, necessário continuarmos falando do tema, fortalecendo as mulheres, sem esquecer o lado dos homens, que precisam também de uma atenção para que saiam desse mesmo círculo.
não é? Porque senão as coisas vão se repetir. Não é só uma questão legal, é também cultural. Cultural, assim, a gente vive um momento muito polarizado em que essa questão homem, mulher, papel de cada qual é muito debatido e também gera repulsa por parte de muitos. E somos um país culturalmente machista, em que a evidência dessa masculinidade é algo importante para muitos e levam a um excesso de violência, a uma perspectiva de que preciso resolver tudo na bala ou no grito, com consequências tão nefastas e dolorosas que a sociedade parece estar doente. Perfeito. Doutora, infelizmente o nosso tempo é bastante exíguo. Eu agradeço a sua gentileza de ter cavado um espacinho na sua agenda, que nós sabemos é muito concorrida, para ter essa conversa diretamente aqui com o nosso público. Não faltarão novas oportunidades de a gente voltar a tratar de temas importantes para o Ministério Público com a vice-corregedora-geral da instituição. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui e falar com você e com os promotores de justiça e a comunidade em geral. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutora. Mas o agradecimento principal é a você que nos acompanhou aqui no MPSP+. Até a próxima edição. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.